Tolkien não apenas criou um universo épico, com magos, elfos, anões, hobbits, ele criou um mundo detalhado e complexo, cheio de paralelos e referências ao nosso próprio mundo. Hoje eu vou explorar um pouco dessas conexões, focando na geografia dos dois. No princípio, existia Eru Ilúvatar, a mente criativa que deu origem a tudo. Através do seu pensamento, ele criou os Ainur, que são espíritos divinos que ajudaram a moldar, através de uma melodia, o universo conhecido como Ea. E dentro dele, nasceu Arda, o lar da Terra-média e de todas as suas criaturas. Os Valar eram os Ainur mais poderosos, cada um responsável por um aspecto da criação, como Manwë, Senhor dos Céus, Ulmo, Senhor dos Mares e Melkor, que é o rebelde que trouxe o caos ao mundo. Já os Maia eram subordinados dos Valar, e também desempenharam papéis importantes, como Gandalf, o Saruman e o Sauron. E claro, o Tom Bombadil, um ser que a gente conheceu no início do Senhor dos Anéis, ele já estava lá muito antes da criação. Agora como? Eu acho que nem o Tolkien sabia. Arda, ou a Terra, começou com um mundo plano, mas se tornou esférico ao longo das eras. Grandes eventos como guerras e cataclismos moldaram suas terras, destruindo reinos e criando novos continentes. Então vamos focar a partir da Primeira Era, com a Terra-média se tornando o centro das histórias que a gente conhece. Na Primeira Era, a oeste das Montanhas Azuis estava o continente chamado Beleriand, que era uma vasta região repleta de reinos élficos, fortalezas e campos de batalha. Esse território foi o cenário de eventos grandiosos como a Guerra da Silmarils e a Guerra da Ira. Mas após a Guerra da Ira, que foi uma batalha colossal entre os Valar e as forças de Melkor, Beleriand foi inteiramente destruída, submersa pelas águas. Isso alterou drasticamente a geografia de Arda, deixando para trás apenas fragmentos, como a Ilha de Númenor, que foi um presente dos Valar aos homens fiéis, que depois se tornou um símbolo de grandeza e mais ainda à frente se tornou também um símbolo de tragédia, moldando o destino da Segunda Era. E outro fragmento foi as Montanhas Azuis, que foi um último resquício de Beleriand, servindo como refúgio para anões e elfos sobreviventes, preservando tradições e culturas antigas que seriam fundamentais nas eras seguintes. A geografia de Arda não é nem um pouco estática, ela se transforma, mas suas raízes permanecem profundas, lembrando que mesmo após grandes eventos, grandes guerras, o passado encontra forma de sobreviver no presente. A Terra-média, como conhecemos nos livros e filmes, é o coração da história. É aqui que estão os reinos mais importantes, como Gondor, Rohan, Mordor e Erebor, que aparecem na Segunda e na Terceira Era. Esse território equivale ao que chamamos de Velho Mundo na história humana, a Europa e a Ásia. Assim como na Terra-média, o Velho Mundo é o palco de guerras, conquistas e avanços culturais, sendo a base das civilizações mais conhecidas. Gondor pode ser visto ali como uma espécie de Roma ou Bizâncio, que é uma civilização avançada, cheia de história e cultura. Mordor, com suas montanhas de fogo, poderia ser comparado à região do Cáucaso ou a áreas vulcânicas do Oriente Médio, associadas a perigo e a desolação. Outro exemplo é o Condado, que lembra as paisagens bucólicas da Inglaterra rural, que Tolkien admirava e usava como inspiração direta. As Hitherlands, continente localizado ao sul da Terra-média, é um pouco menos mencionado nas obras de Tolkien. Sabemos que são terras vastas e ricas, mas sem muitos registros históricos. Isso é muito similar à forma como, durante séculos, a África foi vista no mundo ocidental, um continente rico e diverso, mas muitas vezes negligenciado ou mal compreendido na história europeia. Nos Contos Inacabados, um livro de contos inacabados que o Tolkien escreveu, menciona brevemente essas terras, indicando que ele pretendia expandir as histórias, mas nunca chegou a completá-la, deixando-as como enigma, assim como várias partes da história africana que foram apagadas ou negligenciadas por falta de registro. As Darklands e House of the Sun, no extremo sul e leste de Arda, são terras quase míticas. Elas se assemelham à Oceania em nosso mundo, lugares exóticos, ricos em biodiversidade e isolados dos principais centros culturais. As Darklands são descritas como selvagens e perigosas, lembrando a visão que muitos exploradores europeus tinham da Oceania antes de conhecê-la. E House of the Sun lembra muito mais as florestas tropicais e vulcões da Indonésia, cheia de criaturas lendárias que reforçam a fantasia ali do desconhecido, como aquelas minhocas gigantes de Duna que foram mostradas na adaptação de O Hobbit do Peter
Jackson. No mapa de Tolkien, a passagem de gelo conecta terras distantes e funciona como uma ponte. Na nossa história, Groenlândia e Islândia desempenharam um papel semelhante. Esses territórios ajudaram os vikings a atravessar o Atlântico e a alcançar a América do Norte, que eles chamavam de Vinland. Assim como a passagem de gelo era crucial para alcançar terras inexploradas em Arda, essas ilhas foram fundamentais para a expansão dos povos nórdicos aqui na Terra. A ideia de uma ponte de gelo também ecoa aos períodos glaciais da Terra, quando humanos e animais cruzaram continentes por pontes naturais. E por último temos Aman, também conhecido como a Terra dos Imortais. Ela é um lugar sagrado e isolado das corrupções de Arda. Somente elfos e alguns poucos escolhidos, como Frodo, Bilbo e o Gimli, tiveram permissão para morar lá. Esse conceito reflete as Américas em nossa história, vistas pelos europeus como uma terra prometida, cheia de recursos e oportunidades, mas também um lugar de mistério. A localização geográfica de Aman, a oeste da Terra-média, reflete diretamente as Américas, que estão a oeste também da Europa. Para os elfos, Aman era um refúgio de paz, assim como as Américas eram imaginadas por exploradores europeus como terras de abundância e recomeço. E o isolamento de Aman por mares impassáveis lembra as dificuldades iniciais enfrentadas pelos navegadores para alcançar as Américas. A geografia da Terra-média não é apenas o pano de fundo das histórias épicas de Tolkien, mas um reflexo profundo da nossa própria história e das observações do autor sobre o mundo. Cada montanha, floresta, rio ou ruína da Terra-média carrega elementos de que Tolkien viu, sentiu e interpretou das culturas, povos e os eventos históricos da humanidade. Como, por exemplo, o cataclismo que destruiu o continente de Beleriand, que ecoa as lendas de Atlântida, um continente perdido em nosso imaginário coletivo. E tem também as montanhas sombrias e outros pontos perigosos da Terra-média, que refletem a fascinação de Tolkien com a natureza inóspita e selvagem da Europa. Ele via a paisagem como algo que não apenas servia de cenário, mas moldava as histórias e os povos que ali viviam. Tolkien não criou seu universo apenas como uma obra de fantasia, mas como uma tentativa de compilar o folclore e a essência da cultura de seu país e arredores. Ele acreditava que a Inglaterra precisava de uma mitologia própria, algo que até então existia apenas no imaginário e em fragmentos históricos. Sua obra foi uma forma de dar registro a esse imaginário, criando um mundo que viria a influenciar a cultura pop para sempre. Tolkien bebeu das fontes do folclore europeu, como por exemplo as sagas nórdicas, germânicas e celtas. Os elfos da Terra-média são uma evolução dos Alfar nórdicos, seres mágicos e imortais. Os anões têm sua base nos Sverga, eu não sei como é que fala isso, mas que também vem da mitologia escandinava e germânica, conhecida por suas habilidades em forjar grandes tesouros. Até os Ents, que são os pastores de árvores, possuem paralelos em histórias celtas, sobre florestas vivas e guardiões da mata. Graças ao Tolkien, essas criaturas que antes eram restritas ao folclore regional se tornaram arquétipos universais da fantasia moderna. Jogos, livros, filmes e séries usam essas figuras e quase sempre elas são inspiradas nas versões que o Tolkien popularizou. Ao observar o mundo criado por Tolkien, percebemos que ele não apenas capturou as lendas do passado, mas as reinterpretou, criando uma mitologia própria, que fala diretamente com a nossa alma. As guerras da Terra-média refletem os horrores das guerras mundiais que o Tolkien vivenciou, em especial a Primeira Guerra Mundial. O contraste entre o Pacífico Condado e a devastação de Mordor evidencia a luta eterna entre a preservação e a destruição, algo presente na relação humana com o meio ambiente. E por fim, Tolkien conseguiu dar à Inglaterra e ao mundo uma mitologia que transcendeu fronteiras, uniu culturas e influenciou várias gerações. Curiosamente, o ponto de partida para a criação de seu universo não foram as histórias, mas as línguas. Como professor de linguística, Tolkien desenvolveu duas línguas, o Sindarin e o Quenya, que foram línguas élficas que criaram a base de todo o mundo de Arda. Inspirado por sua paixão por idiomas e mitologias, ele começou a dar vida a um universo que justificasse a existência dessas línguas. Grande parte desse trabalho ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto ele escrevia e se correspondia com seu filho que estava em outro fronte de batalha. E claro que esse contexto histórico também influenciou o tom de suas obras, que muitas vezes é ali permeado por temas de perda, esperança e luta contra as trevas. Tolkien utilizou a arte da narrativa para expressar suas visões e sentimentos sobre o nosso mundo. Mais do que criar uma história de fantasia, ele nos mostrou de que as histórias podem ser espelhos que refletem os desafios, as belezas e os dilemas da nossa própria realidade. Suas obras são um diálogo contínuo entre a realidade e a imaginação, demonstrando como a ficção pode reinterpretar e
preservar a história e a cultura humana. A Terra-média é de fato um mundo fictício, mas profundamente enraizado em conceitos e símbolos reais, da lendas e mitos ao impacto das guerras e mudanças sociais. É um lembrete de que, mesmo na criação de novos mundos, estamos constantemente explorando a nossa própria humanidade. A arte pode muitas vezes ser uma forma fictícia de contar uma história real, e as criações de Tolkien, com toda a sua profundidade, continuam a inspirar, a ensinar e a conectar gerações. Sua capacidade de transformar o ordinário em algo extraordinário e o passado em algo eterno é o que mantém viva a chama da sua obra, mesmo décadas após a sua criação. Bom, para mim tem muito mais o que ser falado sobre esse assunto, mas esse é só o primeiro vídeo. Então, se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como esse. Deixe aí embaixo nos comentários qual que é a sua parte favorita da Terra-média e o que mais você gostaria de ver sendo comparado. E até a próxima no Narrativerso.